425 milhões de anos atrás, formação das primeiras florestas. Há 425 milhões de anos atrás, num planeta distante no tempo, as primeiras plantas com tecidos vasculares desapontaram, começando a conquista da Terra e crescendo em altura. Num ápice geológico, surgiram as primeiras florestas, que nunca mais deixaram de fazer parte da fisiografia das paisagens terrestres, dominando ainda hoje 8 dos 14 grandes biomas do nosso planeta. Tornaram-se os principais refúgios da fauna e da flora, estimando-se que atualmente sejam o lar de 80% de toda a biodiversidade terrestre. 230 milhões de anos atrás, era dos dinossauros. Os dinossauros surgiram há cerca de 231 milhões de anos, em meados do período Triássico, e extinguiram-se há aproximadamente 66 milhões de anos, data que marca o final do período Cretáceo e da Era Mesozoica. 145 milhões de anos atrás, quando os répteis voavam. Há 145 milhões de anos, o céu foi tomado por pterossauros, os répteis alados. Eles se multiplicaram em novas espécies, foi uma explosão demográfica nos ares. Agora, depois dos dinossauros, os pterossauros se tornaram o tema preferido dos paleontólogos. Visto do solo, era uma simples mancha, difícil de encontrar entre as nuvens do céu. Apesar disso, de uma ponta à outra das asas abertas, o tupuxuara media cerca de 6 metros, 2 vezes maior que o condor dos Andes, uma das maiores aves vivas. E não era uma ave, era um réptil voador, um dos muitos e muitos répteis extravagantes que tomaram conta do céu no passado. E por isso, receberam o nome de pterossauros, palavra que quer dizer réptil de asas. 65 milhões de anos atrás, extinção dos dinossauros. Os dinossauros eram grandes animais que habitaram a Terra há milhões de anos. Segundo os paleontólogos, o surgimento desses animais teria iniciado há aproximadamente 230 milhões de anos, dominando a Terra ao longo de toda a Era Mesozoica. Havia dinossauros de diferentes tamanhos, mas a maioria era enorme e pesava toneladas. Tinha uma dieta baseada em carnes, frutos, plantas e insetos. Em razão do tamanho, encontravam dificuldade para se locomover. Há aproximadamente 65 milhões de anos, os dinossauros desapareceram da Terra. Essa extinção foi um dos mais intrigantes enigmas do planeta. Um grupo de cientistas começou a desvendar esse quebra-cabeça ao pesquisar rochas oriundas do fim do Mesozoico. A partir dessa análise, constataram que nesse período um enorme meteoro colidiu com a superfície terrestre. Segundo eles, esse meteoro possuía um tamanho que oscilava entre 6 a 14 quilômetros, atingindo a Terra a uma incrível velocidade de 72 mil quilômetros por hora, dando origem a uma cratera de cerca de 200 quilômetros de diâmetro, que se encontrava na península de Yucatán, no Golfo do México. 4 milhões de anos atrás, hominídeos e chimpanzés divergem de um ancestral comum. A investigação de semelhanças entre o comportamento dos seres humanos em comparação ao dos chimpanzés perdurará há várias décadas. Mesmo conjugando essas duas espécies igual ramo evolutivo, separados por 4 milhões de anos de adaptação distinta, guardam menos de 2% de diferença genética. Isso quer dizer que seus genes se assemelham em 98%. 1,8 milhões de anos atrás, controle do fogo pelos primeiros humanos. O Homo erectus é o mais antigo hominídeo remoto conhecido. Com pernas longas e cérebros grandes, que lembram os dos humanos modernos, acredita-se que tenham começado a vagar pela Terra há 1,8 milhões de anos, muito antes dos neandertais. O controle do fogo teria sido de uma grande reviravolta na evolução humana, afirma o estudo. 100 mil anos atrás, último período glacial. Considera-se que ela começou há 100 mil anos e terminou há 12 mil. Essa glaciação foi a última acontecida na Terra, e com ela se considera terminado o período Pleistoceno e as denominadas glaciações antropológicas por cientistas, devido ao fato de terem sido usadas para a travessia do homem para a América do Norte. 4.500 anos atrás, pirâmides de Gizé foram construídas. As 3 pirâmides de Gizé foram construídas no Egito Antigo há aproximadamente 4.500 anos. Serviram de tumbas para os faraós Quéops e Quefren e Menkaure também, pai, filho e neto, e localizavam-se na cidade de Gizé, próxima ao Cairo, capital do Egito. 1550, Revolução Científica. Chamamos de Revolução Científica o período entre os anos de 1550 e 1770 aproximadamente. Este período foi marcado por mudanças na forma do pensamento e da fé aceitos na Europa. A ciência até essa época estava interligada com a filosofia, separou-se para tornar-se um conhecimento mais prático, estruturado e fundamentado. 1760, primeira etapa da Revolução Industrial. Entre 1760 e 1860, a Revolução Industrial ficou limitada,
Primeiramente, a Inglaterra. Houve o aparecimento de indústrias de tecidos de algodão. Nessa época, o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da Revolução. 1906, surgimento da aviação. O surgimento da aviação é uma das grandes evoluções tecnológicas da humanidade. A criação do avião foi um grande marco para a história, pois ele diminuiu a forma significativa de tempo de viagem entre duas cidades. Foi em 23 de outubro de 1906 que Alberto Santos Drummond apresentou um rústico avião a uma comissão julgadora, o 14 bis, marcando dessa forma a origem da aviação. 1957, o começo da era espacial. Há 61 anos, em 4 de outubro de 1957, uma pequena esfera de alumínio entrou para a história como o primeiro objeto do ser humano a deixar a Terra. Desenvolvido pelos soviéticos, o satélite artificial Sputnik 1 tinha apenas 58 centímetros de diâmetro e pesava meros 83 quilos. Apesar das dimensões modestas, o impacto que causou no cenário geopolítico internacional foi enorme. Com a Guerra Fria já bem delineada, o sucesso da missão provocou uma verdadeira crise de confiança no potencial tecnológico dos Estados Unidos. 1969, pousando na Lua. No dia 20 de julho de 69, um domingo, 2 homens pisaram pela primeira vez na Lua. Um deles, o comandante Neil Armstrong, de 38 anos, um tímido ex-piloto de testes de aviões americanos, escorregou na escada da pequena aeronave com a qual pousou na superfície lunar e por pouco não imprimiu ali a mão antes do pé. O outro, Edwin Aldrin, o Buzz, igualmente com 38 anos, veterano piloto de jatos da Força Aérea dos Estados Unidos.